Mano, então, só para simplificar a tua vida, eu vou dar uma breve explicação aqui. O que eu fiz? Então, tô aqui com um site, que é uma homepage, certo? Então, o cara entra aqui no meu site, pã, entrou. Aí, aqui nesse site, eu tenho várias seções. Então, eu tenho a seção 1, seção 2, seção 3, seção 4. Tem aí tudo bem. E aí, eu tenho isso daqui, né, que é o que vai dizer em qual seção ele tá, e o underline aqui, que é em qual seção ele está. Então, o início sempre vai ser seção 1, porque se o cara acessou o site, obviamente ele vai ser redirecionado para a seção 1. Se ele clicar na seção 3, como você pode perceber, ele desliza smoothly, então tipo, ó, bem suave. E duas coisas acontecem. O underline aqui muda de lugar e esse coisa aqui muda de lugar. Então, se eu clicar aqui, ó, seção 2. Se eu clicar aqui, seção 4. Se eu clicar aqui, seção 1. Então, tipo, é bem simples de você entender. Aí, como que acontece? Só para você pegar aqui, te dar uma breve explicação. Beleza, como que isso aqui vai acontecer? Então, ó, como eu te expliquei, tu sempre vai ter que prestar atenção na estrutura do HTML. Isso é o básico, básico, básico. Tu sempre vai ter que fazer isso. Então, como tu pode perceber aqui, vou até diminuir aqui e aí eu vou abrir esse estilo. Eu vou abrir esse estilo down aqui. Deixa aqui por enquanto. Então, estrutura básico, mano, de CSS, de HTML. Tu precisa entender, ó, só para tu saber, o negócio não tá aparecendo aqui porque eu coloquei largura, não tá, digamos assim, para celular, mas é o que eu fiz aqui rapidamente para não tomar muito tempo. Então, estrutura de HTML, componente pai, ó, um componente não, tu tem uma div mãe de todo mundo, né? Então essa div aqui é de todo mundo. Então a div app é tudo isso aqui. Então todas as coisas estão dentro da div app, que é como se fosse a minha homepage, né? Imagina isso como sendo a div, ó, é a div principal que eu retorno aqui. Então a primeira coisa que tu tem que saber é isso, pô, que tu tem uma div que é a mãe de todo mundo. Então a section 4, isso, esse componente aqui, ó, tá dentro dela e tudo mais, assim como o componente daqui de cima, beleza, o header. Beleza, o que acontece aqui, mano? Tu precisa criar dentro desse componente aqui, que é o componente que é o pai de tudo, tu precisa que ele tenha um position relative, certo? Então, ponto número 1, tem um position relative, é isso. E aí, tu precisa criar um UL dentro dele. Então, vamos ver que a UL é filha da div. Então, se tu pegar aqui, a class name é list. Então, tu vai ter que ver algumas coisas aqui. O position é fixed. Por que é fixed? Porque isso aqui é fixo. Isso aqui não sai daqui. É fixo. Não importa o que aconteça, sempre vai estar aqui. O top é 50, porque quando você tem um fixed, basicamente você fala assim, olha, eu quero que daqui até o início seja 50%. E esse margin top menos 78, isso aqui é um hack do CSS, porque eu quero que ela fique bem centralizada. Porque se eu tirar isso daqui, como eu te expliquei, ele vai jogar para baixo. Aí você fala, mas eu não dei um top 50%, então deveria ficar centralizado. Não deveria, porque ele pega, o que ele faz o top 50%? Ele calcula qual é essa distância aqui. Aí ele calcula, ele pega esse 50, ó, tá vendo aqui, ó, tá vendo que o 50% é aqui o meio. Então, ó, bateu, tá vendo? Top daqui até aqui 50%. Tá, Matheus, e como que eu faço para chegar nesse número de menos 78 aqui para subir um pouquinho? Simples, inspect. Aqui, clico aqui na UL e vejo a altura da UL. Então, como você pode ver aqui, aparece aí, ó, 16,02 e 156. Esse 156 é a altura da UL. Então, 156 dividido por 2 dá 78, que é o número que eu coloco ali. Basicamente, eu falo para ele, ó, isso daqui joga ele um pouquinho para cima, tipo metade dele para cima, aí você tem isso aqui centralizado. Beleza, então essa é a forma de fazer a lista.
Aí você me pergunta, Matheus, mas como que você faz para ela ficar tipo, quando tá na section 3 tá aqui, quando tá na section 4 tá aqui? Simples. Você não controla a section só por aqui, porque isso aqui é um controle de HTML. Você vai controlar pelo React. Então, eu crio um estado chamado ActiveSection, que começa com a seção 1, né, que é onde o cara entra no site. E vamos abrir aqui uma UL. Então, dentro da UL eu tenho LIs, né? Isso aí é padrão também de HTML. Então, o L que é uma lista e LIs é o que tem dentro da UL, beleza? Então, dentro da UL eu tenho aqui o primeiro item, que é esse aqui. Então, vamos ver o que tem dentro dessa LI. Dentro dessa LI eu tenho um A, que é um link. Por que é um link, Matheus? Porque eu quero que ele tenha um href. A única tag do HTML que tem esse href é o link. E por que você precisa que tenha esse link? Porque eu quero que o comportamento seja o smoothly. Eu quero que ele faça esse negócio aqui, ó. E para fazer isso, eu preciso que isso aqui seja um A, que aqui tem um section e que lá no meu CSS global, isso é muito importante, tá? Você que está mexendo com o Style Components, no seu CSS global você tem uma HTML assim, ó, você coloca o Scroll Behavior Smooth, beleza? Tá, então dito isso, esse é o motivo que eu tenho esse. Beleza, Matheus? E o que acontece se eu clicar aqui? Muito bem, se eu clicar aqui, eu vou chamar o handle Change Active Section e vou passar como parâmetro section 1. Ué, mas se você clicar aqui no 2, ele vai para o section 1? Não. Se você clicar no 2, ele passa como parâmetro o section 2 e assim sucessivamente. Então tá aqui, ó, section 2. Tá, e o que é esse class name? Bom, class name aqui é muito simples de entender também. Basicamente, o class name significa o seguinte: eu quero que o class name, ou seja, a classe desse A, se o Active Section for seção 1, eu quero dar a classe Active. E se não for, ou seja, isso aqui é um ternário, se for, coloca Active. Se não for, não coloca nada no class. E por que eu faço isso assim? Simples, porque se eu vier aqui mais uma vez, eu tenho o list, dentro do LI eu tenho o A, certo? Aqui, ó, esse aqui é o estilo desse A aqui. Ele tem um color white, como você pode ver, e ele tem um text decoration on, e ele tem um... Não, só isso que ele tem. Beleza, aqui, ó, tem isso, tá? E aí você me pergunta, tá, mas por que o active? Por causa desse estilo aqui. Ou seja, toda vez que o class name daqui desse A for section, toda vez que o class name for active, eu simplesmente vou dizer esse estilo aqui. Então eu poderia até apagar aqui, ó, deixar só o color, tá vendo? Porque eu quero mudar o color. Então isso aqui é quando tá inativo, quando não tá active, e quando tá active eu coloco isso daqui. E ele controla isso pelo estado aqui nesse meu caso. Então, por exemplo, quando o cara clicar aqui no 2, só recapitulando, clicou, ele vai mandar para o React, vai falar assim, ó, chama essa função e manda a section 2. Aí ele vai vir aqui no set active e vai setar isso aqui como um section 2. Aí na hora que o React perceber isso, ao mesmo tempo ele vai vir aqui, ué, active é igual a section 2? É. Então, seta o active. E na hora que ele setar esse active, o CSS vai dizer, então o app list li a tem um active? Tem, então o color é red. Então isso aqui poderia ser, sei lá, black e ia funcionar, entendeu? Então tipo, mas Matheus, não é esse estalo que não é isso que eu queria que, sei lá, o font size fosse de 100 pixels. Tudo aqui vai funcionar, tá? Tudo. Então, tipo, se eu clicar aqui, o 3 vai pro font size. Se eu clicar aqui, o 2. Se eu clicar aqui, esse daqui. E aí, aqui você é livre para estilizar da forma que você achar melhor. Então, é essa a forma que eu encontrei de criar. Funcionou super bem. Como eu te disse, eu só não deixei responsivo, porque eu não tenho muito tempo. Mas basicamente é isso. E esse negócio aqui, ó, esse section A, que é o underline aqui, ó,
é a mesma regra disso daqui, está controlado pelo estado. Então ele vai ver, se o estado for section 3, então o underline está aqui nesse camarada. Se o select, se o estado, ó, vou até te mostrar isso aqui só para não ficar nenhuma dúvida. Coloca aqui, ó, vamos lá, acompanha aqui, ó, essa parte aqui do código, tá vendo? Esse header, tá vendo aqui o header, tem uma div dentro do header e eu tenho os itens. Toda vez que eu mudar o class, tá vendo esse active aqui que tá no 2? O active vai pro 3 agora, ó. Cliquei no 3 aqui, ó. Viu? Foi pro 3. Clicou no 4. Foi pro 4. Clicou no 2, foi pro 2. Clicou no 1, foi pro 1. Viu? Basicamente isso. Ignora esse nome aqui, tá? Que é uma coisa que eu tava testando, mas não tem nada a ver não. É isso, meu amigo.